Oi, gente, eu sou a Tati, eu sou animadora 2D e hoje eu vou te mostrar como eu animo uma virada de cabeça na animação cutout usando o Toon. Existem várias formas de animar uma virada de cabeça, então o que eu vou mostrar hoje é a maneira que eu faço, já que cada animador faz da maneira que preferir, né? E para isso, eu preparei essa animaçãozinha aqui de exemplo. Esse personagem aqui foi inspirado no Boyle de Brooklyn Nine-Nine, você conhece? O rig dele foi desenvolvido no meu curso da Udemy. Antes de animar, a gente tem que se perguntar por que o personagem está virando a cabeça. Então a gente tem que pensar no acting, né? Que é a atuação ou a interpretação do personagem. Tem que entender os motivos dele. Aqui nessa minha animação, eu fiz ele virando a cabeça como se ele tivesse com medo de alguma coisa. Então, a gente sabe que ele tá com medo, isso já é motivo suficiente. A gente já sabe o porquê, então, que ele tá virando a cabeça, né? Com o porquê definido, a gente vai fazer as poses principais. Aqui a gente já tem prontas as poses. Então, essa aqui é a primeira pose principal, né? Tá olhando para um lado. Essa aqui é a outra pose principal, olhando para o outro lado, né? Aqui desse frame vermelhinho até esse roxinho aqui, eu fiz a antecipação dele. Aí aqui do amarelo ao vermelho é a acomodação, né? Mas é praticamente a mesma pose, né? Então a gente pode considerar como se fosse isso daqui tudo fosse uma pose só. Por isso que eu tô falando que são duas poses principais. Eu não vou entrar no assunto de antecipação e acomodação agora, porque não é o foco do vídeo, tá? Mas agora que a gente já sabe o porquê e já temos as poses definidas, o próximo passo é definir o arco do movimento. O arco é um princípio de animação que garante que a gente não vai fazer um movimento robótico, né? Que o personagem não vai se movimentar de forma linear, né? Não vai ser tipo um movimento assim na cabeça. Ou vai estar ou virando para cima, ou virando para baixo, né? Sempre vai ter esse arco acontecendo de uma pose para outra. Isso dá mais vida e mais naturalidade para o movimento. Aqui no nosso exemplo, o personagem está se virando assim um pouquinho com a cabeça para baixo antes de virar de um lado para o outro, né? Então ele está se encolhendo como se ele estivesse com medo, então o arco do movimento condiz com a interpretação que a gente quer dar para o personagem. Aqui nessa linha azul aqui, ó, dá para ver o, o arco que eu tô falando, né? Para baixo. Ó, a cabecinha dele tá indo um pouco para baixo. É só um intervalo, mas já é o suficiente para fazer esse arco ali, né? Dava até para baixar um pouquinho mais ainda a cabeça dele, mas enfim. Então, se o personagem estivesse feliz, por exemplo, a gente podia fazer ele virando a cabeça para cima, fazendo um arco para cima quando ele vira a cabeça. Então, realmente depende muito da nossa intenção, né? Da intenção que a gente quer dar para a animação. Então, outra coisa que vai ajudar a definir o nosso movimento é o estilo da animação. Esse estilo aqui é um estilo bem snap, bem comum em séries de animação, né, para TV. Por isso que, então, só tem um intervalo de uma pose para outra. Também porque eu queria que ficasse rápido, né? Eu queria que fosse um movimento rápido. Se eu adicionasse mais um intervalo aqui, o movimento ficaria um pouquinho mais suave, um pouquinho mais lento. Então, dá para fazer também, não é só porque é snap que não dá para fazer esse tipo de intervalo, mas não é o que eu queria fazer aqui, entendeu? Tipo, realmente depende do que você quer fazer. E por último, vocês vão observar que essa pose aqui do meio, que é esse frame aqui, né, que é o frame 15, não é exatamente a média dos frames anteriores, né, desse e desse. Não tá bem no meio do caminho, assim. Se estivesse bem no meio do caminho, a cabeça dele estaria para frente, né? Mas percebe aqui que ele tá um pouco mais próximo do roxo do que do amarelo, né? Do frame roxo do que do amarelo. Por quê? Porque existe uma aceleração de um movimento para o outro. Então ele tá aqui desse lado e a cabeça dele vai para o outro lado, não vai ser tipo de uma hora para outra. Precisa, né, começar aí primeiro, aí depois ele continua o movimento. Então, a aceleração é outro princípio de animação. Mas como é que a gente aplica tudo isso na prática agora? A gente já tem todas as informações que a gente precisava, agora a gente tem que aplicar, né? Eu vou fazer uma cópia dessa animação aqui, do lado, né, para poder mexer nela, mas eu não quero perder o que já está feito. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para frente, só para deixar aqui copiadinho. Aí eu vou selecionar a tag da cabeça dele, apertar O no timeline para focar só na tag da cabeça dele e vou aqui nesse keyframe, no 15, no frame 15, né, eu vou apertar F7 e vai desfazer a pose que estava antes, né, ficou exatamente a pose do frame roxo indo até o amarelo, né, mas o resto do corpo tá igual, eu só mudei a cabeça mesmo porque é o foco do nosso vídeo. Então agora vamos refazer esse keyframe que eu acabei de pagar. Eu vou criar um twin, Ctrl K para criar um twin. Você também pode vir nesse botãozinho aqui, Set Motion Keyframe. Vamos ver o que acontece. Não deu certo.
né? Tá espelhando. Por que isso que tá acontecendo? Se você ver aqui, nessa informação aqui, que é a informação de escala, né, é o tamanho da cabeça, vocês veem que tem esses números positivos, e se a gente for lá no próximo keyframe, um deles está negativo, que é o X, né, então o X está indo do positivo para o negativo. É a mesma coisa que se a gente estivesse fazendo isso daqui, ó. Ó, tá vendo? É a mesma coisa. Ó, agora ficou negativo ali também. Por isso que não dá certo essa animação exatamente desse jeito aqui. O que eu vou fazer, então, deixa eu desfazer este twin, Ctrl L, ou esse botãozinho aqui, né? Set Stop Motion Keyframe. E aqui no final da nossa timeline, nós temos o rig dele com todas as poses, né? Com várias views. Aqui temos ele de frente, vamos pegar a cabeça dele de frente, dá um Ctrl C. E aqui, antes do amarelo, um frame antes, né? No 16, vou dar um Ctrl V. Antes de fazer isso aqui no amarelo, eu vou apertar aqui, ó, K+, Key Add Key Exposure. Eu vou apertar nesse K+ aqui, só para garantir que os drawings desse keyframe não vão mudar, né? Desse frame exato aqui não vão mudar. Se eu copio e colo, às vezes, dependendo como está a exposição do desenho, eu vou copiar e vai ficar, tipo, nos frames seguintes, vai ficar os drawings daquele que eu acabei de copiar. Eu não quero que isso aconteça, por isso que eu apertei aqui nesse K+, né? Então, vou aqui agora no frame 16, dar um Ctrl V. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer posicionar essa cabeça de frente como se ele estivesse indo com a cabeça para baixo, né? Então, eu vou fazer o quê? Nesse daqui, eu vou apertar K-, agora que daí eu vou remover a exposure de todos os drawings e vai ficar exatamente igual ao frame anterior. Aí ficou com o olhinho fechado, isso mudou a sobrancelha, mudou a boca, igual ele tá aqui, né? E vamos fazer agora a carinha dele girando um pouquinho para baixo. Eu vou girar um pouquinho a tela aqui para ficar. Ctrl Alt é para girar a tela. Eu tenho aqui um handle que é para o rosto dele. Então, eu só vou baixar aqui um pouquinho. 2. Segurando Shift, acho que tá bom. Aí, agora a gente seleciona as orelhas dele. 2. Acho que pode ser só um aqui para a orelha. Agora, aqui o cabelo dele, eu vou abaixar só um também. Mas eu vou dar uma esticada aqui. Isso. A gente tá baixando a cabeça dele de frente mesmo, tá? A gente vai comparando um com o outro pra ver como é que vai ficar. Eu vou baixar um pouquinho mais a sobrancelha. Deixa eu ver como é que tá essa testa dele. Essa testa dele parece que tá muito grande ainda. Apesar de que quando a cabeça olha pra baixo, né? A gente exibe mais da nossa testa, mas ainda assim tem que ser proporcional. Então aqui a gente também vai aumentar um pouquinho. E eu também vou dar uma esmagadinha aqui na cabecinha dele. Eu vou fazer os números aqui. Então, 99. E além disso, eu também vou baixar um pouquinho a cabeça dele toda. Ficar um pouquinho mais para baixo. Shift X para arrumar a posição da tela. Vamos agora dar um Ctrl K. Vamos ver o que acontece. Ó, agora a gente tem um twin que funciona, né? Tem a cabeça aqui de frente. Então, a gente pode escolher qual desses dois aqui a gente quer. A gente pode até dar um mais aqui. Ó, daí vai ter várias opções, né? De keyframes, de frames para a gente escolher. Eu acho que esses dois aqui já é o suficiente. Então, a gente quer que seja uma aceleração, por isso que vai ser mais próximo do roxo, né? Então, aqui, esse daqui seria como se fosse exatamente a metade, e ainda assim a gente precisa que seja um pouquinho mais perto do roxo do que da metade. Então, essa aqui é uma pose boa. Vou apertar F6 aqui, então. No frame anterior, vou apertar Ctrl L para tirar o twin que ficou. Vou arrastar esse daqui para cá. Esse aqui que tem a cabeça abaixada, eu só vou copiar lá para o final. Caso a gente queira refazer esse twin aqui, a gente não vai perder essa cabecinha dele ali, né? E aqui dá um F7. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, já deu quase certo, né? Já tá quase igual.
Aqui, ó, a única coisa que muda ali é uns detalhezinhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esconder essa orelha dele aqui pra trás, porque não precisamos mostrá-la. Vou fechar aqui essa partezinha aqui do cabelo. Vou tocar essa animação, ver como é que tá. Já tá funcionando super bem, né? Então, vou arrumar aqui só essa parte do cabelinho dele, que ficou um pouco esquisita. Um pouco... Pra não ficar uma diferença muito grande. Pronto. Foi isso. Está pronta a nossa cabecinha animada, virada. Viu como foi fácil? É muito importante a gente saber mexer bem no tumbum, às vezes, para fazer uma animação dessa. É possível você, assim, tipo, não saber mexer muito bem no tumbum e conseguir fazer a animação funcionar? Claro, perfeitamente possível. Eu, no começo, eu também não sabia mexer no tumbum, e nem é por isso que eu deixei de conseguir trabalho com isso e deixar de conseguir animar as coisas por causa disso. Só que demora um pouco mais, né, a gente perde mais tempo quando a gente não sabe mexer na ferramenta. Então, quando a gente sabe como funciona um rig e como funciona as ferramentas ali, como é que é a lógica do programa, facilita muito a nossa vida. Porque a gente não tem que ficar indo na tentativa e erro, né, a gente já sabe aquilo que tem que ser feito, e a gente vai lá e faz, viu, foi, tipo, super rápido pra fazer, porque eu já sabia o que tinha que ser feito. Deixa eu colocar o arco aqui agora, ver se ficou igual, provavelmente não vai ficar igual assim, né, mas... Ó, tá dentro do arco da cabecinha dele, o narizinho dele ali, ó, tá vendo? Tá indo. Uxi. Tá indo aqui. Dá até pra baixar um pouquinho mais, talvez, essa cabeça. Vamos ver como é que fica. Só um pouquinho. Cabeça, não pescoço. Vai continuar dentro do arco. Uma diferença bem pouca ali, na verdade, né? De do que eu fiz agora e do que eu fiz antes, mas acho que já ajudou a ficar um pouquinho mais fluida essa animação. A técnica ainda pode variar um pouquinho dependendo do rig, né? Cada rig tem as suas particularidades, mas os princípios são os mesmos. Se você quiser aprender a fazer esse rig aqui que eu usei hoje, é só se inscrever no meu curso de rigging lá na Udemy. Além desse, você vai aprender a fazer o rig de mais 2 personagens. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu quero saber de vocês. Vocês animam essa virada de cabeça de uma forma diferente? Tem alguma dica para complementar o que eu mostrei aqui? Me conta nos comentários. E se ficou alguma dúvida, é só perguntar. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e dê uma conferida nesse outro vídeo aqui que também é sobre rotação, sobre como girar para o lado certo. Se inscreva para mais tutoriais como esse e até mais!